Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, estamos aqui de volta para mais uma aula de Química, hein? Aqui quem vos fala é o professor Antônio Almeida Pereira, conhecido popularmente como professor Almeida, tá bom? E veja bem, nesta aula aqui vocês vão aprender coisas excepcionais, como montar as fórmulas das substâncias, tá certo? E esse conteúdo ele é muito abordado geralmente nos concursos da vida, nas provas do Enem, e fique ligado porque nós vamos abordar agora sobre, olha só, nós vamos abordar sobre fórmulas químicas e nós vamos conhecer 3 tipos de fórmulas. Primeiro, a fórmula percentual. Em seguida, fórmula mínima, que é aquela menor, que expressa menor, digamos assim, teremos menor expressão da fórmula. E também a fórmula molecular, como se determinar a fórmula molecular. Lembrando que a habilidade para essa aula trata-se de compreender e representar códigos, símbolos e expressões próprias da química. Tudo bem? Fique ligado aí, meu caro aluno, porque olha só o que significa mesmo fórmulas químicas, né? Toda vida que fala em fórmula, você fala, e aí? Fórmula tal, fórmula da água, fórmula da glicose, fórmula do CO2, mas é o seguinte, as fórmulas químicas elas podem ser apresentadas de diversas maneiras. Sendo assim, fórmulas químicas são fórmulas constituídas por átomos de elementos químicos que estão presentes nas moléculas e que representam as substâncias, né? Vocês já viram que a molécula ela é formada pela união de vários átomos de elementos químicos iguais ou diferentes. Quando os elementos químicos são do mesmo elemento químico, nós dizemos que aquelas substâncias são substâncias simples. Mas se na fórmula do composto existem elementos químicos diferentes, nós teremos as substâncias compostas, tá bom? Só lembrando aqui, porque nós vamos chegar em diversos tipos de fórmula. Agora, para se determinar as fórmulas percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular de uma substância, é necessário conhecer sua composição e sua massa molecular. Nós estamos falando aqui de vários tipos de fórmulas que precisamos conhecer de como se elaborar, ou seja, se estabelecer uma fórmula de um determinado composto. E assim sendo, vamos conhecer primeiro fórmula percentual, ou ainda, que a gente chama centesimal. Por que centesimal? Porque nós vamos ter o 100 como referência, né? Quando você quer trabalhar tudo em percentual, em centesimal, então nós abordamos 100 como referência. Para isso, veja só, a fórmula centesimal ou a fórmula percentual, que nós atribuiremos aqui por esse símbolo, em massa de cada elemento químico da substância. Então, fornece a porcentagem. Toda vida que eu falar em porcentagem, você escreve este símbolo que indica, por exemplo, a porcentagem em massa que cada elemento químico apresenta numa determinada substância. Sendo assim, ela indica também a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes de massa da substância. Por isso que eu falei para vocês, ó. Quando trabalhamos com fórmula percentual, então ela vai, através da porcentagem, indicar a massa que cada elemento químico existe numa substância, uma vez que a substância é representada pela fórmula do composto, tá certo?
Pode ser um composto iônico, pode ser um composto molecular. Mas, de qualquer maneira, nós teremos 100 partes da substância para que podemos nos referenciar e chegar na sua fórmula percentual. E assim sendo, vamos trabalhar um exemplo que talvez faça você compreender bem melhor, tá certo? Olha aí. Carbono, lembrando o seguinte, olha, está dizendo aqui no enunciado 5 gramas da substância X, uma substância qualquer, contém 4 gramas de carbono. E em 100 gramas dessa substância, quantos carbonos existirá? Lembrando que nós estamos nos referindo a 100, porque nós estamos trabalhando com fórmula centesimal, tá certo? Uma substância qualquer, existe 5 gramas de 5 gramas dessa substância, dessas 5 gramas, 4 é carbono. Agora, se eu não tenho 5 gramas da substância e eu tenho 100 gramas da substância, então, quantos gramas de carbono eu devo ter? Então, eu chamo isso de Y. E aqui eu montarei minha regra de 3, olha aí. 5 vezes Y vai ser igual a 100 vezes 4. Por quê? Porque eu tinha 5 gramas de X da substância. Nessas 5 gramas, 4 gramas de carbono existia. Agora, o Y é igual exatamente à massa de carbono que existe em 100 gramas da substância. 5Y é igual a 10 vezes 4. Então, Y vai ser igual a 10 vezes 4, que é 400, e 400 dividido por 5, 80. Logo, conclusão, existem 80 gramas de carbono em 5 gramas da substância X. Ou seja, se é em 100 gramas, eu posso expressar esses 80 em porcentagem. Por isso que eu digo que naquelas 5 gramas de carbono, nas 5 gramas da substância, 4 gramas de carbono representava exatamente 80%. E aí você poderia trabalhar também da seguinte maneira. Olha só que lindo. Você poderia dizer, bom, 5 gramas é 100% da amostra das substâncias, tá bom? Agora, em 5 gramas corresponde a 100%. E 4 gramas corresponde a quanto? E aí eu faria X, vai ser a mesma coisa. 4 vezes 100, dividido por 5, que daria a 80%. Então, se você, meu caro aluno, pensou também nesse raciocínio, está certíssimo. Tá legal? Porque as 5 gramas da substância é os 100%, porque 5 gramas eu tenho 4 carbono. Agora, em 100 gramas da substância, eu teria 80 gramas. E isso representa o meu 80%. Tudo bem? Então, aqui só para ilustrar a maneira de você calcular a porcentagem de uma determinada substância, conhecendo, logicamente, a massa correspondente. Vamos lá, então? Olá, meu caro aluno. Então, olha só, nós vimos com relação à porcentagem do carbono naquela amostra de 5 gramas. E agora o hidrogênio. Olha só, naquelas 5 gramas de substância X, existe 1 grama de hidrogênio. Agora, em 100 gramas da substância, quanto hidrogênio tem? Chamamos, então, o hidrogênio de Z. Tá legal? Aí, agora, fazendo a regra de 3. Olha, 5 vezes Z é igual a 100 vezes 1. Então, Z é igual a 10 vezes 1, dividido por 5, 20 gramas de hidrogênio lá na substância X. E aí, entendemos que 20 gramas de hidrogênio é o que existe em 100 gramas da substância X. Ou seja, o hidrogênio na substância corresponde a 20%.
Aí você vai expressar a fórmula centesimal ou a fórmula percentual da substância, que ficaria o quê? C, 80%, H, 20% do total, 100% da amostra tem 80 gramas de carbono e 20 gramas de hidrogênio. Tudo bem? E assim vamos continuar, porque nós teremos mais conteúdo pela frente. E agora, como determinar a fórmula mínima, que também é conhecida como empírica, tá? Quando eu falar fórmula empírica, é a mesma coisa que fórmula mínima, sinônimo. E aí, essa fórmula fornece a proporção mínima em que os elementos químicos se combinam para formar a substância. Indica a proporção em menores números inteiros entre os átomos dos elementos químicos que formam aquela substância, tá certo? Então, é a menor fórmula possível de um composto. Chamamos de fórmula mínima ou de fórmula empírica. Como é que chega, então, nessa fórmula? Então, para calcular a fórmula mínima a partir da fórmula centesimal que você já aprendeu, então, teremos o seguinte, olha só. Primeiro, você vai considerar uma amostra de massa 100 gramas. Por quê? Porque a partir da centesimal. Depois, obter as quantidades de matéria de cada elemento, olha aí, dividindo essas massas pelas respectivas massas atômicas. E, por último, para obter a proporção mínima, divide-se ou multiplica todos os valores pelo menor número possível. Tá joia? Então, não podemos esquecer esses 3 passos para que possamos, a partir da fórmula centesimal ou fórmula percentual, chegarmos numa determinada fórmula mínima de um composto. E aí, vamos agora? Esse exemplo aqui, ele é muito completo, que ele nos diz o seguinte: determinar a fórmula mínima de um composto que apresenta o percentual de 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio, 53,33% de oxigênio. Então, aí estão dadas as porcentagens de cada elemento químico na forma do composto. E aí, então, partiremos o quê? A massa de cada elemento químico que existe em 100 gramas da amostra, quer dizer, em 100%. O carbono está dizendo que é 40%, então 40 gramas de carbono nas 100 gramas da amostra. Hidrogênio, 6,67%, significa 6,67 gramas de hidrogênio em 100 gramas da amostra. E o oxigênio, 53,33 gramas de oxigênio em 100 gramas da amostra. No entanto, partindo agora para o primeiro passo é o seguinte: a quantidade em mol. Como é que se calcula mol? Olha que nós aprendemos em aulas anteriores que o número de mol é a massa da substância dividido pela massa molar dela. Então, olha só, o carbono vale 12. Então, o número de mol, a quantidade de matéria em mol é 40, que corresponde a 40%, dividido por 12, que é a massa molar do carbono. E eu chegarei em 3,33. 6,67 gramas do hidrogênio, dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 1. E 53,33 gramas do oxigênio, que era percentual na amostra, eu vou dividir por 16, porque 16 é a massa molar do oxigênio, chegando a 3,33. Então, olha só os números de mols que nós encontramos. 3,33 mol de carbono, 6,67 mols de hidrogênio e 3,33 mol de oxigênio. Sendo assim, partiremos para o outro passo, que vamos
descobrir a razão, ou seja, a relação que existe nas quantidades de matéria quando eu divido pelo menor valor da quantidade de matéria. Então, comparando as quantidades de matéria aqui no segundo quadro, 3,33 e 6,67. Qual é o menor valor dele? O menor valor é o 3,33. Então, eu vou dividir para o carbono 3,33 dividido por 3,33, eu obtenho o número 1. 6,67 por 3,33, obterei o número 2. E 3,33 dividido por 3,33 do oxigênio, obtenho 1 também. Então, a razão é 1 para 2 para 1. Consequentemente, chegaremos na fórmula mínima deste composto, que é C. Por que um C? Porque o carbono, nós chegamos a 1. E H2, porque para o hidrogênio foi 2. E O, o oxigênio, porque nós tivemos 1. Então, desta fórmula, partindo da fórmula percentual, então, nós dividiremos cada um pela sua massa atômica, chegaremos a um determinado valor e encontramos a razão dividindo pelo menor deles para chegar a seu índice, ou seja, seu número de átomos naquele composto, cujo composto é CH2O. Tudo bem aí, meu caro? Então, olha só que ficou muito claro este quadro que eu acabei de abordar. E saindo da fórmula mínima, né, nós já vimos a fórmula percentual, nós vimos a fórmula mínima, e agora, como calcular a fórmula molecular de um composto? A fórmula molecular, ela indica o número exato de átomos de cada elemento químico que se combinam para formar uma molécula. Esse número é calculado a partir da massa molecular da substância. Indica o número de átomos de cada elemento que compõe a molécula da substância, bem como a proporção entre eles. Tudo bem, então isso aqui é o enunciado para que você possa se situar e, assim sendo, olha só, vamos para o cálculo da forma molecular de uma substância a partir da fórmula mínima, ou seja, a partir da forma empírica daquela substância. Veja só, o enunciado diz o seguinte: determinar a fórmula molecular do ácido ascórbico, que está presente na vitamina C, sabendo que sua fórmula mínima é C3H4O3. Então, a fórmula mínima do ácido ascórbico é isso aí. Em seguida, é dado a massa molecular do ácido ascórbico, 176 unidades de massa atômica. Lembrando que o hidrogênio tem massa atômica 1, O, C, 12, oxigênio 16. Partiremos agora para chegar na forma molecular a partir da fórmula mínima do ácido ascórbico. Olha só, vamos agora cálculo da massa da fórmula mínima. Nós vimos que carbono tem 3, não é? Então, C3 vezes 12, mais hidrogênio 4 vezes 1 e oxigênio 3, mais 3 vezes 16. A massa molar da fórmula mínima, ou molecular, é 88 unidades de massa atômica. E assim sendo, partindo da massa molecular do composto, ou seja, da fórmula mínima, partiremos para o cálculo da fórmula molecular. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte: a massa, dividir a massa, olha aí, lembrando ok, a massa molecular, eu vou dividir a massa molecular do ácido ascórbico pela massa molecular da fórmula mínima, que foi 88. Aí eu encontro o número 2, tá legal? Então, lembrando, o ácido ascórbico tem massa molecular 176, unidade de massa atômica. E a fórmula mínima dele, quando eu calculei, encontrei 88.
Quando eu divido 176 por 88, eu encontro o número 2. E agora eu vou olhar que a proporção de átomos na forma molecular é 2. Quer dizer, 2 vezes a indicada pela fórmula mínima, que era C3H4O3. Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar pelo 3, pelo 4 e pelo 3. Chegando, então, à forma molecular C6H8O6. Só para você lembrar que é assim a forma molecular a partir da fórmula mínima de um determinado composto. Tudo bem? E na sequência, nós teremos agora fórmula molecular versus fórmula mínima, que é para poder você interpretar e entender o que nós abordamos até agora. Veja só, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Por que nós chegamos na forma mínima CH2O? Porque nós pegamos um número único, que foi exatamente o 6, e dividimos por 6, olha só. Encontramos CH2O. O ácido acético, que é o ácido do vinagre, C2H4O2. Por que chegamos na fórmula mínima CH2O? Porque dividimos aqui por único valor proporcional, que é o 2. Então, ficamos C2, ficou CH4, ficou H2, O2 ficou O. O ácido lático tem exatamente a fórmula C3H6O3. Então, quando eu divido por 3, chegarei na fórmula mínima CH2O. E o formaldeído já está na fórmula CH2O. A fórmula molecular do formaldeído coincide, então, com a sua fórmula mínima. Só para vocês verem como é importante a gente conhecer como, a partir de uma fórmula, você consegue chegar em outra fórmula e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, meus caros alunos, partiremos para outras demonstrações. Olha só, a fórmula mínima que pode coincidir com a fórmula molecular. Será que isso é possível? Nós vimos aqui, ó, no formaldeído, onde a fórmula mínima do formaldeído coincidiu com a fórmula molecular. Existem outros compostos que permitem isso? Claro que existe, olha só. A fórmula molecular da água é sempre o H2O. Então, seja mínimo ou seja molecular, a fórmula é a mesma. Assim como o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4. Não tem um número em comum que divida para ficar inteiro. Então, H2SO4, H2SO4. Já o peróxido de hidrogênio, você tem H2O2, pode ter a fórmula mínima HO, porque você vai dividir tudo por 2. Nas anteriores não tinha um número que dividisse ao mesmo tempo para ficar inteiro. Já no tetróxido de nitrogênio, eu tenho N2O4. Quando eu dividir o N por 2 e o O4 por 2, eu vou chegar no NO. Moral da história. Tem substâncias que não conseguimos, ok? A fórmula molecular corresponde sempre à fórmula mínima e assim sucessivamente. Beleza? Vamos em frente agora. Fórmula percentual a partir da fórmula molecular. Como é que se determina isso? Então, vem a determinação da fórmula percentual do ácido nítrico, HNO3, onde o hidrogênio vale 1, o nitrogênio 14, o oxigênio 16. Eu vou calcular agora a massa molar do ácido nítrico. Então, chego a 1 vezes 1, mais 1 vezes 14, 3 vezes 16, eu chego a 63 gramas por mol. E aí, o que nós queremos? Fórmula percentual a partir da fórmula molecular. Fórmula molecular nós temos. Nós temos também agora a massa molar. E assim, vamos lá. Nós temos hidrogênio, temos nitrogênio e oxigênio. Vamos ver a percentual do hidrogênio? 63 gramas de HNO3, que é a massa molar, corresponde a 100% do HNO3.
Agora, o hidrogênio é 1, a sua massa atômica, corresponde a X. Portanto, o hidrogênio no HNO3 corresponde a 1,58%. Já o nitrogênio, partindo que o HNO3 tem 63 gramas, 100% da amostra, 14 gramas que é do nitrogênio corresponde a quanto? 22,2%. E o oxigênio? O oxigênio, 63 gramas de HNO3, 100%, 16 vezes 3, corresponde a Z, ou seja, o oxigênio, 73,2. Quando você somar X mais Y mais Z, pode olhar que vai dar 100%, ou seja, 1,58 com 2,22 do nitrogênio, com 76,2 do oxigênio, você vai chegar a 100% da amostra. Beleza, meu caro? E assim, a fórmula percentual ficaria como H 1,58%, N 22,2%, O 76%. E assim é a maneira que a gente tem de calcular a fórmula percentual a partir da fórmula molecular. Nada melhor do que agora partimos para o aprender fazendo. Olha só. E aqui nós temos o seguinte exemplo. Qual o cálculo da composição percentual da água? Afinal de contas, a água, massa molar 18 gramas por mol. Isso representa o quê? Representa o 100% da água, né? Com relação ao hidrogênio, 18 gramas da água é 100%. Mas na H2O existe 2 gramas de hidrogênio, que será X. Onde esse X, na água, que é o hidrogênio, corresponde a 11,11%. Já o oxigênio, 18 gramas da água, sendo 100%. O oxigênio, que só tem um átomo, é 16 gramas, que vai corresponder a Y. E esse Y, 88,9%. Se você conheceu a porcentagem do hidrogênio e a porcentagem do oxigênio, agora você chega na forma percentual da água, que é H11,11, O 88,89%. Tá certo? Só para você ilustrar como se chega à fórmula percentual de uma substância. Na sequência, nós teremos mais um aprender fazendo, que está dizendo o seguinte: determinar a composição centesimal de um sal inorgânico, sabendo que a análise de uma amostra de 50 gramas desse sal indicou a presença de 20 gramas de cálcio, 6 gramas de carbono e 24 gramas de oxigênio, tá bom? Então tem cálcio, carbono e oxigênio. E na sequência, como nós vamos calcular? Nós vamos fazer o seguinte: o cálculo da composição percentual desse sal será da seguinte maneira: 50 gramas do sal é 100%. Para o cálcio, que é 20 gramas, o cálcio entra com qual porcentagem nessa história? Então, claro que o cálcio vai entrar com, olha só, 40% da substância. E o carbono? As 50 gramas da substância não é 100%, mas o carbono entra só com 6 gramas. E essas 6 gramas correspondem a quem? Corresponde a 12%. Sendo assim, o oxigênio, 50 gramas da substância, é 100%. E 24 gramas corresponde a 48%. Então, meu caro aluno, olha só, voltando um pouco aqui no enunciado, lembra que no problema está dando que existem 20 gramas de cálcio, 6 gramas de carbono e 24 gramas de oxigênio. Então, qual é o total da massa dessa amostra? O total da massa da amostra foi 50 gramas. Então, sempre que você tem a massa da substância, não esqueça de que aquela massa é 100% da amostra. Aí, você conhecendo a massa de cada componente,
sabendo que a fórmula desse composto tem cálcio, carbono e oxigênio, aí agora você passa, a partir dos 100% da amostra, você passa a calcular o percentual de cada elemento químico deste composto, não é isso? Foi por isso que nós chegamos, o cálcio, 40%, nós chegamos ao carbono, que entra em 6 gramas, a 12%, você vai somando. 40 com 12, 52%. E aí, para o oxigênio, o que é que sobrou? O oxigênio, 50 gramas da substância, é os 100%. 24 gramas de oxigênio, você tem 48%. Se você, meu caro aluno, para ilustrar melhor, veja bem, você faz X mais Y mais E, teria que ser igual a 100%. Então, sempre eu estou trabalhando em percentual, eu tenho que igualar todas as massas a exatamente 100%, tá bom? E é dessa forma que a gente descobre a participação, ou seja, o percentual de cada um do composto, tá? Agora, a fórmula percentual é o quê? Ca, 40%, carbono, 12% e oxigênio, 48%. Lembrando que nesta aula, quais foram as fórmulas químicas que nós aprendemos? Nós aprendemos a calcular a forma percentual, tendo como referência 100% da amostra, tá bom? Nós aprendemos a calcular a fórmula mínima, que é chamada também de fórmula empírica, e nós aprendemos a calcular fórmula molecular. Lembrando que sempre uma em relação com a outra. Por quê? Porque, meus caros alunos, quando vocês estiverem diante de determinadas questões, vocês vão ver que você precisa saber o que é uma fórmula molecular, o que é uma fórmula mínima. A fórmula mínima é uma fórmula empírica, né? Então, vocês viram, por exemplo, a fórmula da glicose, C6H22, C6H12O6. E aí, você olha para os índices atômicos, números de que existe cada átomo do composto e o número que divida eles ao mesmo tempo. C6H12O6 dividido por 6, você vai encontrar CH2O. Para a molécula da água, a fórmula da molécula da água já é a fórmula mínima. Do H2SO4 já é a fórmula mínima. No entanto, a fórmula mínima é a fórmula que representa a menor quantidade de átomos de um determinado elemento químico naquele composto. Fórmula química nós chamamos também de fórmula, ou fórmula mínima, né? Fórmula empírica. Fórmula empírica, então, significa mínima. A fórmula molecular, vocês já aprenderam em outros momentos, né? Que em referência a um composto, você faz a somatória de todas as massas atômicas. Se é de uma molécula, você vai trabalhar unidade de massa atômica. Se for em mol, você vai usar grama por mol. No entanto, o que nós aprendemos aqui também foi relacionar fórmula molecular com fórmula centesimal. Nós aprendemos também fórmula a partir das porcentagens, nós chegamos também na fórmula molecular e, consequentemente, também na fórmula mínima, tá certo? E voltaremos em seguida com aquela revisão para que você possa ser bem-sucedido na atividade de sala. Mas só um conselho. Quando você vai resolver atividade de sala ou qualquer outro problema, não se esqueça. Leiam com muita atenção o enunciado, para você tirar do enunciado aquilo que você precisa
para você fazer os seus cálculos e observar qual a alternativa correta. Nunca se precipite no primeiro momento, você chegar lá e escolher a alternativa e você marcar. Porque, de repente, você não tem comprovação, você não calculou e você pode errar o seu cálculo. Então, todas as minhas aulas chamam muita atenção, porque eu, particularmente, em várias provas, concursos e exercícios, então, às vezes você não obtive resultado satisfatório quando eu fazia precipitadamente. Primeiro, leia com muita atenção o enunciado para que você possa calcular, interpretar, calcular e chegar na resposta correta. Valeu, meu caro aluno? Então, já voltaremos para fazer a revisão dessa aula e garantir sucesso na sua atividade de sala. Beleza?